Pessoal, eu sei que devem ter muitas perguntas, só que a gente trouxe tanta gente boa hoje, né? Vai ter muito conteúdo legal, que infelizmente acho que se a gente ficasse aqui com as perguntas, a gente ia acabar estourando um pouquinho do nosso tempo e a gente tem hoje um super happy hour aí para todo mundo poder aproveitar. Então acho que lá a gente pode trocar um pouco mais das ideias em relação às dúvidas e qualquer tipo de desafio. E aí então, dentro de todo esse contexto que a gente trouxe sobre retail media, o que veio sendo pavimentado como caminho, né, e para onde a gente está indo, a forma como a gente estruturou hoje a nossa jornada aqui da nossa conversa passa muito pelas experiências, né, os desafios e o que a gente vai encontrando. Então, a gente vai hoje entender um pouco da ótica dentro do varejo, da indústria, da própria agência. A gente vai bater muito papo em relação a isso. E aí, para isso, eu já queria começar ouvindo um pouco, né, do Guilherme, que a gente teve a honra aí dele aceitar o nosso convite, para justamente contar um pouquinho sobre essa visão dentro do lado da indústria, né? Então, o Guilherme, e aí, pessoal, todo mundo que for palestrar aqui, a gente entrou no LinkedIn e montou uma mini bio aqui, né? Então, o Guilherme Almeida, ele é diretor de e-commerce da Nivea, teve mais de 6 anos gerenciando toda a área digital da Nestlé, e além disso, ele possui, obviamente, toda uma grande experiência, sendo uma das pessoas que vem trabalhando o conceito desde o início dele. Então, Guilherme Almeida, por favor. Obrigado. Pessoal, uma salva de palmas aí para o Gui. Bom, vamos lá, pessoal. Primeiro, uma honra estar aqui nesse primeiro evento da Newtail. Acho que todos juntos a gente precisa se unir realmente para construir essa comunidade falando de retail media. Não é fácil, imagino nos varejos, na indústria também não é fácil. São constantes desafios que a gente tem lá dentro para explicar para as pessoas das mais diferentes áreas, marketing, vendas, o propósito disso, como que funciona. Então, acho que todos juntos faremos acontecer. Então, acho que quando a gente pergunta, né, quais são os principais benefícios de retail media para uma indústria, eu gosto de falar que a gente está sempre um passo à frente quando a gente está tratando disso. Primeiro que a gente tem um grande tráfego, né? Hoje, se você pegar a audiência desses principais marketplaces e agora também os canais omnichannel, eles já são similares ou maiores do que os principais portais do Brasil. Então, por que não ativar lá dentro? E é um tráfego extremamente qualificado, porque as pessoas que estão lá, a gente que trabalha em vendas, elas estão muito mais propensas a comprar, né? Elas estão procurando alguma coisa. Se não for o teu produto, vai ser um outro produto. Pode ser que ela esteja buscando uma outra categoria, pode ser que ela esteja buscando uma marca, mas você tem uma inclinação muito maior desse consumidor para comprar do que num ambiente fora de um varejo. E, além disso, você tem muita informação. Então, aquela dificuldade que você tem quando você anuncia num site, aí você não sabe se evoluiu ou não. Quem é de marketing aqui ou já trabalhou com marketing sabe que acaba usando muitos KPIs que não são 100% tangíveis. Você sabe que teve melhoria no brand lift da sua marca, mas isso de fato trouxe venda adicional? Quanto que essa mídia de fato está ajudando a evoluir as vendas do meu produto? É sempre uma dificuldade grande para responder. E aí aqui eu trouxe um quadrinho que mostra um pouco das diferenças dessa, pelo menos no âmbito da indústria, nessa ótica, dessas duas mídias. Então, primeiro delas, quando a gente olha as mídias tradicionais, elas estão em grandes portais, grandes, né, locais de tráfego. Mas são poucos os clientes que, quando você faz uma mídia lá, você consegue que ele clique para aí sim você mandar para um outro canal, que, como a gente está falando aqui de e-commerce, esse canal seria um canal de vendas, então uma própria plataforma de e-commerce. Então, você já tem uma perda, talvez, da eficiência desse valor investido só nesse primeiro passo. E depois que ele vai para esse canal de vendas, vai para esse varejista, o que mais você sabe sobre ele? Muito pouco, né? Então, assim, você sabe que ele foi. O que ele fez lá dentro é uma grande incógnita. É óbvio que você vai falar, não, mas a gente tem os collabs, né? Com Facebook, com Google, etc., a gente consegue saber um pouco mais. É verdade, você consegue saber um pouco mais. Mas não é aquela informação que te ajuda a otimizar de volta aquela mídia e fazer realmente o teu dinheiro trazer mais com aquilo que você investiu. Ainda é muito obscuro as informações que você tem. Quando você vai para retail media,
isso te esclarece bastante coisa. Então, esse mesmo tráfego, esse mesmo dinheiro que você investiu para impactar aquele número de pessoas, você já impactou dentro de um varejista. Então, você não tem mais um clique, um passo para levar esse público para lá. E aí, óbvio, ao longo da jornada, você vai tendo perdas, né, desses interessados até a parte da compra, mas em todas as jornadas você tem informação do que está acontecendo. E isso é excelente, porque isso te ajuda a otimizar demais o teu recurso. Né? Não é uma caixa preta. Você, de fato, sabe o que está acontecendo e você, de fato, pode ver o impacto da tua campanha para a venda. E aí, como operar esse retail media? Né? Que é algo que ainda pode parecer meio óbvio em algumas frentes, mas do lado da indústria ainda tem muitas oportunidades e desafios. Então, de um lado, você tem o responsável pela mídia dentro dessa indústria. Né? No meu caso, lá na Nivea, a gente tem frentes de marketing, frentes de e-commerce, óbvio que se conversam bastante, mas nunca o suficiente como a gente gostaria, mas se conversam bastante. Do outro lado, você tem a mídia do cliente, então, que é geralmente como sempre se trabalhou historicamente. Você tinha o veículo, você tinha a mídia, se conversam, fazem acontecer. Mas no retail media, você precisa de mais um agente. O comercial da indústria, né, que, no final, você falou de um produto que você quer vender naquele cliente, mas ele tem que ter estoque, tem que estar lá. Né, tem uma série de questões que o comercial precisa estar extremamente alinhado, quando não ser o próprio comercial que está incentivando que aquela mídia aconteça. E você tem também o comercial do cliente. Então, aqui eles parecem um pouco desconectados, porque, de fato, quando você começa uma operação, existem dúvidas mesmo de como que deveria gerar essa conexão. Mas, de fato, eles têm que ser extremamente conectados. Esse tem que ser um trabalho a 4 mãos. Não adianta você falar com 2 pontas, nem com 3 pontas. Tem que falar com as 4 pontas. E, teoricamente, deveria ter mais do que essas 4 pontas. Deveria ter o marketing da indústria, você deveria ter, às vezes, até o supply chain do varejo. Você tem que ter um pouco mais até do que isso. Mas, se a gente começar por aí, já é algo bom. E é super importante entender o papel de cada uma dessas peças, ou cada uma dessas mãos no processo. Então, é óbvio que eu estou sendo super simplista, cada um deles aqui vai ter muito mais do que só esses 2 pontos que eu trouxe para cada um, mas o responsável pela mídia na indústria, ela tem que garantir que o teu produto vai ter visibilidade, ou seja, que o consumidor chegue até teu produto, e tem que garantir a performance daquela mídia. Então, tem que garantir que, no final, aquele dinheiro que você investiu tenha o melhor resultado possível. A pessoa do cliente, ou a mídia do lado do cliente, tem que garantir que aquilo que você combinou de veicular, de fato vai ser veiculado da forma acordada. Seja numa plataforma, seja feito humano com humano, mas as coisas têm que acontecer. E ele precisa te ajudar a garantir alguns targets, porque não adianta nada ele beleza, te imprimir 1000 displays. Beleza, para que me ajudou isso? Pode ser que eu tenha vendido R$1 milhão, pode ser que eu não tenha vendido nada. Pode ser que eu vendi, mas nem sei o que vendi, porque ele também não sabe me explicar o que eu vendi. Então, assim, vamos garantir que tenha coerência nessas coisas. Na parte comercial da indústria, então, a equipe de vendas, ela precisa garantir que os produtos estejam disponíveis, ou seja, vamos fazer a mídia nesse produto ou nessa categoria, beleza. Quando você está fazendo uma mídia, certamente você está puxando um pouco mais de demanda. Pode ser que o produto vai acabar mais rápido, abastece esse lugar. Não adianta nada a mídia fazer toda a correria dela e o produto acabar super rápido, você vai ficar ou imprimindo sem produto, que você vai perder dinheiro, né, ou, enfim. E toda a parte de planejamento. Porque a mídia não se faz, ela pode ser digital, você tem agilidade em fazer mudanças, mas não é que você vai chegar de hoje para amanhã e falar, coloca aí a mídia em tal lugar, que eu preciso vender aquele produto, que eu estou com muito estoque, etc. Puta, numa emergência, né, em algumas situações você até faz, mas você requer um planejamento para o negócio ficar bem feito. E do lado comercial do cliente, ele precisa te garantir o abastecimento. Então, olha, vou investir em você esse caminhão de dinheiro nesses produtos, nessas categorias, só que você precisa garantir que tenha disponibilidade e precisa ter produto suficiente, porque se a hora que acabar o negócio, eu vou tirar da tomada a mídia. Então, você vai perder dinheiro se você não me garantir essa disponibilidade. E que a execução também seja bem feita no ponto de venda, ou seja, que as imagens estão corretas, que, enfim, o produto está na categoria certa, que o teu search está funcionando, etc. Então, parecem coisas básicas, mas no dia a dia, essa execução não é tão fácil de ser feita. Aqui eu queria mostrar um pouco na prática
como a gente tem feito, e aqui é um exemplo que a gente teve no último Prime Day, que a gente acabou tendo algumas mudanças de mindset que ajudaram bastante o nosso trabalho. Então, só voltando um pouco a esse gráfico, isso aqui, eu não posso abrir os valores, obviamente, mas as barrinhas azuis são os meses do ano passado, né, janeiro, até chegar a data do Prime Day, e as vendas que a gente vinha tendo todo mês dentro da Amazon. E quando você pega a barra azul clara, é dentro do mês a venda do Prime Day. Então, Prime Days, 2 dias. Então, óbvio que ele foi muito importante, é uma promoção super, super forte da Amazon, mas como a gente não teve canibalização praticamente das vendas, né, que de fato foi incremental. Então, acho que um case bem interessante aí que a gente gosta de mostrar. Então, na prática, a gente pensa nossa operação em 4 frentes. Frente da loja, comercial, mídia e a de operações mesmo. Então, quando a gente fala de loja, como que vai estar as nossas gôndolas para o cliente, né? Quando ele chega, putz, por que não fazer uma brand store dentro daquele site? Dentro da tua brand store você ter links que levam para categorias específicas ou que levam para, enfim, produtos específicos, ou você está falando de uma promoção super forte, por que não ofertas ou maiores ofertas e distribuir da forma mais conveniente para o consumidor achar mais fácil? Quando você vai para a parte comercial, putz, tem que garantir, obviamente, que você tem estoque. Não adianta você fazer tudo aquilo, como eu falei, e não ter estoque. Então, está dando buy box para outros varejistas. No meu caso, está tudo bem, porque é Nivea, mas o ideal é que você, dentro da tua campanha, você alinhou com a Amazon, que você vai fazer aquela campanha, que você tenha os produtos para estar no teu posicionamento de preço, para ter melhor performance, etc. Preço, mesma coisa. Gerei tráfego, meu preço está competitivo com o restante do mercado? Não adianta nada eu gerar um baita tráfego e o preço ser super alto. E usar os produtos Hero que você está usando ao longo de todo o teu trabalho também nas mídias. Então, quando a gente faz a mídia, o principal ponto é gerar tráfego para onde você quer mandar o consumidor. Não necessariamente você precisa só falar daquele produto que é o produto que você precisa vender. Putz, você precisa desestocar um item que há 2 anos não vende. Você vai colocar ele só na tua mídia? Pode ser que você tenha 1, 2 mídias nisso, mas é importante você ter seus produtos Hero que ajudam a levar tráfego para essa página. Óbvio que eles precisam estar também dentro dessa promoção, mas podem ter outras coisas lá dentro que vão ser os complementares desse item. Quando você fala em execução de mídia, então, onde que essas mídias vão estar? Então, tem que estar em vários lugares. Pode estar na própria home da Amazon, custa um pouco mais caro, mas às vezes é importante a gente fazer. Os co-ops, e aí cada varejista vai ter os seus nomes de formato, display ads, que aí você tenta atacar bastante a concorrência. Então, aqui é nós com L'Oréal, produtos não exatamente equivalentes, mas de categorias próximas. E o sponsor também, que aí, muitas vezes, a gente usa até verba de marketing para fazer isso, porque você acaba conseguindo explicar, mostrar um pouco mais do produto de uma forma um pouco mais marqueteira do que só o call to action para venda. Então, ajuda também a gente trabalhar um pouco o funil. E, por fim, a parte de operação. Porque se as equipes não estão super conectadas, lembra do slide das mãozinhas, o negócio não acontece. Né? A gente vê muito em indústria, a equipe comercial que não está acostumada a trabalhar com mídia, porque se você faz um paralelo com o offline, eles vão no ponto de venda, eles até sabem que eles entupiram o varejista de produto, e que o varejista vai se virar para colocar um ponto extra, muitas vezes, ou até eles ajudam na negociação do ponto extra. Mas é mais difícil, na dinâmica comercial, eles entenderem que, olha, quando você está tratando de retail media, entenda, você nos dá o insight que isso pode vender bem, mídia vai fazer o negócio acontecer, mas esteja próximo, porque é você que está no dia a dia comercial para entender se isso está funcionando, se não está funcionando, se está vendendo na tua expectativa, se não está. É um trabalho totalmente a muitas mãos. Então, aqui é uma imagem de uma sala lá que a gente usou para esse War Room do Prime Day, em que tem pessoas da nossa agência, pessoas de mídia, pessoas de vendas, todo mundo junto e praticamente o tempo todo útil do dia olhando que produto que vendeu, tem estoque suficiente, não tem, já começa a reduzir a mídia, se está vendendo pouco, talvez trabalha um pouco melhor o preço, ou acelera aqui e ali. Então, no dia a dia não dá para você ficar 100% do tempo tendo war rooms, pelo menos não em estruturas mais enxutas, mas
mais ou menos assim que a gente deveria conseguir trabalhar, a quatro mãos mesmo. E aí, enfim, cada um fazendo a sua parte, tanto do lado da indústria quanto do lado do varejo, que é muito legal. Um pouco dos resultados, que daí a gente, né, dá para ver que, de fato, o negócio funciona. Então, a gente teve 15 dos top 40 itens de beleza como os mais vendidos. Então, enfim, algo que a gente ficou bem satisfeito lá dentro como resultado disso, de ver, olha, de fato, a gente conseguiu sobressair na maioria dos itens que a gente queria. E aí, saindo um pouco do case aqui da Amazon, a gente ainda tem, não só a gente como Nivea, mas a gente como mercado, né, falando de retail media, a gente tem bons desafios e boas oportunidades ainda, né? Então, o primeiro grande desafio que eu vejo é mídia, de fato, estar como parte da dinâmica comercial. Eu acho que ainda não cheguei na melhor das fórmulas, mas eu acho que cada um de nós aqui pode pensar junto como fazer isso, mas ainda não está no dia a dia da equipe comercial entender bem mídia. Você vai ter casos isolados, às vezes numa indústria a pessoa faz muito bem, o outro também, daí você vai ver que o background é totalmente ou marketing, ou e-commerce, ou mídia, etc., e aí o negócio funciona. Mas numa dinâmica padrão comercial, não é normal a pessoa entender sobre mídia. Mas isso vai ser cada vez mais obrigatório. A gente viu aqui os exemplos do Rafa, que retail media, aqui a gente está falando da parte digital, mas ela vai além disso, ela vai para os pontos de venda físico também. E cada vez mais que for para o ponto de venda físico, não vai ser mais o cara no dia a dia que negocia aquela verba a mais e por isso entrou aquela comunicação ali. Vai ser digital. O consumidor vai entrar no ponto de venda também, vai chegar lá, seja pelo CPF, pelo celular, pela geolocalização, etc., vai conseguir identificar que é ele, vai mostrar numa tela uma informação que é específica para ele. Será que essa equipe está pronta para saber como é que mexe esses ponteiros? Eu acho que a gente, como veículos ou como varejos que hoje estão desenvolvendo isso, é uma super oportunidade para conseguir evoluir rápido esse tema. O alinhamento mídia comercial, que eu já coloquei um pouco aqui, então acho que eu não vou me alongar, mas que é extremamente importante, talvez a parte mais importante, e segue sendo um desafio. Agilidade na execução. Muitas vezes a gente coloca as coisas para acontecer e espera um pós-mortem daqui a um mês, ou daqui 2 semanas. Gente, você tem informação ali. Você consegue fazer esse tracking no mesmo dia, no dia seguinte, etc., para ir mexendo os ponteiros ao longo do tempo. Então, isso dá para ser mais rápido. O nível de informação. E aí, aqui, como a gente está falando de uma parte ferramental pesada, não muitos veículos têm a informação satisfatória ainda para a indústria. Então, a gente ainda fica um pouco cego do que a gente precisa. Putz, será que, de fato, está convertendo? Está atribuindo tudo o que precisa atribuir? Não está? Então, quanto mais informação tiver, melhor. E aqui, um ponto que eu gosto de falar bastante. Varejo e indústria tem que ser amigo. É uma relação comercial? É óbvio que é comercial. Mas tem que ser uma relação de maior confiança do que é hoje. A gente tem muito a questão de falar, mas eu vou passar informação, o que ele vai fazer com a minha informação? Putz, ele vai usar isso contra mim, ele vai crescer muito, ele vai fazer ele mesmo, o e-commerce dele. Gente, os dois lados estão para ganhar dinheiro, os dois lados estão para vender mais. Os dois lados estão para fazer o consumidor querer mais aqueles produtos. Vamos dar mais a mão e o negócio vai acontecer melhor. Seja por ferramenta, seja por conversa, mas o negócio pode acontecer muito melhor. E o outro é o preço como fator de relevância. Ainda você acaba sendo, mesmo numa mídia, ou as relevâncias que você aparece num buy box ou qualquer coisa do tipo, ainda tem muito preço como relevância. Como a gente sai um pouco dessa área só de preço, né? O e-commerce precisa sair um pouco dessa parte só preço, só comparação de preço. É óbvio que para o consumidor isso é bom, mas isso está quebrando muitas empresas. A gente está vendo o que está acontecendo aí esse movimento. Então, eu acho que dá para pensar algo em cima disso. E como oportunidade, então, as ferramentas, como eu falei, né, como uma dor, mas como que elas podem ser um pouco mais evoluídas para ajudar a ter mais informação, pensar mais em cesta, jornada. O funil completo com marketing. Então, não sei se tem alguém de marketing aqui puramente, que não é e-commerce ou varejo. Ninguém levantou a mão, vou entender que não. Mas isso é um ponto que a gente tem que levar muito a sério. Muito a sério. Porque cada vez mais as indústrias estão tendo a premissa de investir em marketing digital.
Por que elas têm essa premissa? Porque elas sabem que isso está evoluindo, está crescendo, os consumidores estão saindo das mídias tradicionais. E não só por isso. Quando você faz um valuation da ação de uma empresa, isso conta muito para o cara que está construindo o preço das ações. Se ele tem mais mídia digital ou não, o tamanho do e-commerce dessa indústria ou não. Então, assim, as empresas entendem isso, elas estão crescendo cada vez mais esse investimento. Elas estão crescendo da melhor forma? Na minha opinião, não. Elas estão seguindo alguns guides, às vezes de consultoria, para implementar, e a implementação, muitas vezes, ela é boa, mas será que ela está trazendo a performance que ela poderia trazer? Na minha opinião, não, porque as pessoas que estão por trás disso ainda não são pessoas adaptadas para trabalhar em cima disso. Elas não estão ali no dia a dia, entendendo a performance, etc. Então, como que a gente também traz essa equipe super importante e a dona da maior parte do dinheiro, que pode ajudar todos nós aqui a entender e fazer melhor? Atribuição de venda física, as mídias digitais. Então, a gente faz muita mídia digital. Se você está falando no retail media dentro de um canal 100% pure player, beleza, você vê a venda ali, o que aconteceu. Mas, certamente, você fez uma mídia digital, ela vai impactar e o consumidor pode ter comprado numa loja física, seja ela qual for. Então, como a gente cria um mecanismo, e eu acho que aqui a gente está falando, aqui tem possibilidades, quando eu falo do as a service aqui de retail media, de fato, a gente entender que, putz, fez aquela campanha em tal lugar e fez a compra em algum dos varejistas dessa plataforma. Isso significa, putz, ele comprou off, comprou on naquele varejista, mas comprou provindo dessa mídia. Isso é extremamente poderoso para a gente como indústria. A hora que a gente descobre isso, putz, você vai investir muito melhor, vai investir nos lugares certos. E para quem é veículo ou quem é retail nesse momento, os primeiros que tiverem bem explicados isso vão ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro, porque eu poder explicar dentro da empresa que eu tive um ROAS extremamente alto, que não foi só para aquele varejista, mas que quebrou aqui, quem vai dizer que eu não estou fazendo bem? Né? Quem vai dizer que eu não tenho que colocar o dinheiro naquele veículo? Vai mandar por todo o meu dinheiro lá, porque eu estou tendo uma baita visibilidade, eu sei exatamente o que está acontecendo. Tudo que é atribuição de vendas fora da plataforma também. Então, isso é super importante. Putz, coloquei no Facebook. Tem o Collabs? Tem, beleza. Mas ele não te dá tanta informação assim para você otimizar. Se eu conseguir ter um pouco mais de visão nisso, me ajuda bastante. E alimentar tudo que é o topo de funil com tudo que você fez na parte de baixo do funil. Então, que também vai na parte de permear mais marketing, mas todas as partes do funil, como que uma parte ajuda a outra. E aí, por fim, né, o que falta para a gente ir além? Então, para mim, é ainda uma integração muito grande entre as partes. A questão da confiança, varejo, indústria. Vamos conversar mais. Certamente, o varejo tem dificuldades lá dentro para implementar o retail media, que a indústria pode ser uma impulsionadora e falar, não, estou com você, vamos lá. Eu vou falar que eu ponho a grana, se a gente conseguir ter essa visibilidade, etc., isso vai facilitar a vida de vocês dentro do varejo. E do nosso lado é igual. O meu trade, ou minha equipe de vendas fala, chega de colocar dinheiro naquele varejista por mídia digital, eu estou cortando a verba dele aqui em trade, porque eu estou tentando dificultar a vida dele, está enchendo ele de dinheiro do outro lado. O P&L é o mesmo, certamente, mas a gente tem que entender o que de fato está trazendo o impacto para a nossa venda. Né? Então, a gente tem que ser mais flexível nisso. O expertise, então, tanto das partes comerciais, quanto das partes de marketing, até dentro do próprio e-commerce, dos próprios varejistas, a gente precisa catequizar ou dar mais treinamento para essa turma toda, para todo mundo entender como atuar dentro disso aqui. Do jeito que hoje ainda está, poucos entendem e fica muito uma história difícil de chegar num fim feliz. Plataformas, então, desenvolvimento de plataformas aí sim, principalmente do lado dos varejistas, como que tem plataformas mais e mais poderosas para a indústria conseguir ter informações melhores e conseguir ter melhores ROAS. E recursos. Né? No final, recursos sendo recursos humanos, recursos financeiros, mas quanto mais a gente consegue investir nessas frentes, mais a gente vai ter sucesso nesse tema que a gente já viu que já cresceu muito. No Brasil ainda está em vias não tão iniciais, mas ainda tem um caminho gigantesco pela frente. E eu acho que todos que estão nessa sala aqui são pioneiros ou muito curiosos para querer que isso aconteça, ou de alguma forma já acreditam muito. Então, eu acho que são caminhos bons para a gente conseguir fazer o negócio acontecer. E aí o convite é só todo mundo pensar junto em como construir esse futuro.
É isso, pessoal. Obrigado.